Muita gente, quando fala de energia solar, não quer nem saber de tarifa branca, tarifas horárias e tal, porque acha que é sempre uma cilada colocar a tarifa branca com energia solar. E nem sempre é não, viu? Em alguns casos pode até valer a pena. Quer entender direitinho? Vem comigo nesse vídeo. Oi, gente, meu nome é Daniel Vieira, sou professor do Instituto Lumes e hoje é dia da gente falar de uma renegada, tadinha, a tarifa branca. Tem muita gente, pessoal que coloca energia solar e tal, acaba se esquecendo dela, acha que ela é sempre uma cilada para quem coloca geração solar. Mas nem sempre, viu? Em alguns casos, muito específicos, mas em alguns casos ela pode ser até boa, viu? A gente vai ver hoje direitinho como é que é, o que é essa tarifa branca e por que que em alguns casos ela pode valer a pena. São poucos, não é porque ela é renegada que ela é maravilhosa não, viu? Tem motivo para ela ser renegada em alguns casos, mas em alguns ela pode ser muito boa. Então, primeiro, o que é a tarifa branca? É o seguinte, hoje em dia qualquer consumidor de baixa tensão, desde que não seja iluminação pública ou que não tenha o benefício da tarifa social de baixa renda, pode optar por ser faturado pela tarifa branca. O que é a tarifa branca? Hoje, normalmente, todos os consumidores têm uma tarifa só ao longo do dia todo. Então, é um valor de tarifa, sei lá, R$ 1 por quilowatt-hora, independente da hora que ele consome. Com a tarifa branca, o que acontece? Na maior parte do dia, ele fica com uma tarifa mais baixa do que a tarifa convencional. Muito bom, né? Mas isso tem um preço, que é, em algumas horas do dia, ele vai ficar com uma tarifa mais elevada do que a tarifa convencional. E que horas são essas? Tem um período que é o período intermediário, que normalmente é de 2 horas, mas ele pode ser maior, tá? Normalmente é de 2 horas. Uma horinha antes da ponta e uma horinha depois. E um outro período que é o período de ponta, que ele normalmente é de 3 horas. Então tem 3 horas em que a tarifa é bem mais cara e 2 horas em que ela é mais cara. Então 5 horas no total em que ela é mais cara do que a tarifa convencional. E nas outras 24 menos 5, 19 horas, a tarifa é mais baixa do que a convencional. Ela pode valer muito a pena para dois tipos de consumidores. Os consumidores que hoje em dia já não consomem no horário de ponta. Para saber o horário de ponta da sua distribuidora, você tem que acessar o site da ANEEL e eu, que sou um amor de pessoa, coloquei o link aqui nesse vídeo, viu? Então é só acessar lá no link, lá tem o horário de ponta intermediário de todas as distribuidoras, tá bom? Então, quem não consome muito nesse horário, no horário de ponta da sua distribuidora, para essa pessoa pode valer a pena já colocar. Então, por exemplo, em algumas distribuidoras, em até uma quantidade boa delas, o horário de ponta é à noite. Então, se você tem um comércio que só funciona durante o dia, não funciona no horário de ponta, não fica quase nada ligado lá no horário de ponta, pode valer a pena sim migrar para a tarifa branca. O segundo caso é se você consome nos horários de ponta, mas você consegue migrar, mudar esse horário de consumo e consumir em outros horários. Se você conseguir fazer isso, vale a pena você ser tarifa branca também. Pode valer a pena, tá bom? Um outro ponto interessante da tarifa branca é que se você optar por essa opção não é para o resto da vida não, viu? Você pode optar pela tarifa branca, a distribuidora tem um mês, 30 dias para ir lá, trocar o seu medidor, botar um medidor mais bonitinho, que mede em postos horários diferentes, em períodos diferentes, para você saber quanto que você consome em cada horário e tal, e começa a te faturar pela tarifa branca. Se você achar que não tá bom, não vale a pena, você pede para voltar, não tem problema nenhum, pode pedir para sair, que não tem problema, e aí a distribuidora te tira dessa tarifa branca, volta para convencional em até 30 dias, tá bom? A única coisa é, se você foi para a tarifa branca e voltou, se depois você quiser voltar de novo para a tarifa branca, aí você pode ter que esperar até 6 meses, viu? Mas só tem essa condição. O medidor é de graça, não tem que pagar, então pode valer a pena pelo menos para testar, né, para muitos consumidores. Então, para a empresa que fornece geração solar, uma outra solução que ela poderia fornecer, em algum caso que não dá para ter geração solar, é alterar a tarifa da tarifa convencional para a tarifa branca para o consumidor. Porque às vezes o consumidor não está sabendo, ele olha e pode já ter uma economiazinha só de alterar a tarifa dele, tá bom?
E agora para geração solar, como é que fica se quem coloca geração solar? Em muitos casos, o horário de ponta é à noite. Geração solar não costuma gerar à noite. Então vou gerar no horário fora de ponta. Se eu gerar no horário fora de ponta e for consumir no horário intermediário, então eu gerei e sobrou aqui no horário fora de ponta. O que sobrou é usado primeiro para bater o período intermediário. No período intermediário, 1 kWh que eu gerei fora de ponta vale 1 kWh no intermediário, tá? Não perde nada, não diminui em nada a energia gerada. Agora, para usar esse 1 kWh que eu gerei no horário fora de ponta ou no intermediário, no horário de ponta, aí sim ele vale um pouquinho menos, que aí tem que usar aquele fator de ajuste, que é a relação entre as componentes TE da tarifa. Normalmente é em torno de 0,6, viu? Quase sempre, 0,62, 63, 58, por aí. Ou seja, 1 kWh gerado fora de ponta vale 0,60 mais ou menos, 0,6 kWh no horário de ponta. Então, se eu gerei 1 fora de ponta, ele vale 0,6 para compensar a energia na ponta. Então, vale um pouco menos. Então, por isso, pode não valer a pena, e em muitos casos não vale a pena migrar para a tarifa branca. Em que casos que pode valer a pena? Então, são dois os casos em que, no geral, podem valer a pena. Se vocês souberem de outros, já viram outros, quiserem colocar, coloca aqui nos comentários, tá? Mas quais são esses dois? O primeiro caso é, se o horário de ponta é num período fora do horário comercial, então, por exemplo, lá em Manaus, a ponta, se não me engano, ela é bem tarde, bem à noite. Então, você tem um comércio que funciona só das 8 da manhã às 5 da tarde, às 6 da tarde. Então, não está no horário nem no intermediário, nem no fora ponta. Então, ele só consome no horário fora de ponta. Só de você mudar ele para tarifa branca, a conta já vai diminuir um pouquinho, mesmo sem ter energia solar. E aí, se você colocar energia solar, mais uma quantidade de energia solar que não seja suficiente para abater todo o consumo, o que sobrou ainda para ser abatido, para ser pago, vai ser pago com uma tarifa que é um pouco mais baixa. Então, pode valer sim a pena. Então, o primeiro caso é esse. Em unidades consumidoras que não consomem no horário intermediário ou no horário fora de ponta, e desde que a energia solar que você vai colocar, a geração solar, não seja suficiente para atender todo o consumo. Porque se ela for suficiente para atender mais ou menos todo o consumo, ele vai pagar o custo de disponibilidade. E aí o custo de disponibilidade, se for tarifa branca ou se for tarifa convencional, é o mesmo, viu? O custo de disponibilidade, mesmo para quem tem tarifa branca, é calculado com base na tarifa convencional, tá? Então não muda. Então, o primeiro caso em que pode valer a pena é esse. Se o consumo da unidade consumidora já é no horário fora de ponta, e vai continuar sendo no horário fora de ponta, e a energia gerada não vai ser suficiente para abastecer todo o consumo, tá bom? Então esse pode valer a pena mudar para a tarifa branca, viu? Além de colocar a energia solar. E o segundo caso, e aí ele é bem específico mesmo, viu? Em alguns locais em que o horário intermediário e a ponta é um pouco mais de dia, mais à tarde, pode ser que você consiga gerar no horário intermediário, ou no horário fora ou no horário de ponta. E aí, principalmente nos casos em que os painéis solares estão virados para o lado oeste. Então, se os painéis solares estiverem virados para o oeste, ele gera mais no período da tarde. Aí pode ser que você consiga gerar mais, e aí, nesse caso, pode ser que vale a pena ser tarifa branca. Aí tem que olhar com bastante cuidado, tá bom? Então, esses são os dois casos. Essa é a tarifa branca. Se você achar que vale a pena em algum caso, tenta, de repente vale a pena, de repente é legal. Se não gostou da tarifa branca, volta para a convencional depois, não tem problema. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau.